Pegue sua Bíblia, Lucas capítulo 10, versículos 25 a seguir. Lucas 10, 25 a seguir. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo com a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve compaixão dele. Teve compaixão dele. O que ele teve? Compaixão. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, que teve compaixão. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Te louvamos por tua palavra, te adoramos nesta noite, te agradecemos por tua presença. Fala aos nossos corações o que precisa ser mudado, muda. Que sejamos, Senhor, edificados por tua palavra nesta noite, no nome de Jesus, amém. Assente-se por gentileza. O tema nesta noite é compaixão. Diga: compaixão. Compaixão é o que aquele samaritano teve do homem que foi assaltado. Por diversas vezes, Jesus respondeu perguntas, com perguntas. Outras vezes, Jesus respondeu perguntas, contando uma parábola. Era uma estratégia de Jesus para gerar empatia nas pessoas que ouviam aquela conversa, aquela indagação. Nesta conhecida parábola, Jesus estrategicamente nos ensina sobre a importância de como devemos enxergar e como devemos proceder com o nosso próximo. Jesus nos ensina como deve ser o nosso comportamento, como também as nossas atitudes em relação ao próximo. Pois bem, quando leio esta parábola e encontro nesta parábola a palavra compaixão, quando compaixão me vem à mente, eu acabo me despertando para o que é. Qual é a profundidade desta palavra? Porque é justamente compaixão que um homem samaritano tem daquele que foi vitimado.
é a maneira como ele se sente em relação àquele que está semi-morto ou quase morto. O que é compaixão? A palavra compaixão vem da raiz compatior, do latim, e é a soma de duas palavras, cum e patior. A palavra cum quer dizer companhia, junto com, ao mesmo tempo com. Nós observamos que esta palavra está falando de participação, de participar. A palavra patior quer dizer sofrer, aguentar, suportar. Logo, a soma das duas palavras é participar do sofrimento de uma pessoa. Se tornar participante do sofrimento de alguém é trazer para si o que o outro está passando. Não se trata só de saber que alguém está sofrendo, se trata de sofrer juntamente com a pessoa. Se trata de sentir a dor que ela tem. Se trata de carregar sobre si a incomodação que o outro está carregando. De se sentir parte da luta do outro. Não é só a expectativa de que o outro está vivendo isso, mas é a participação naquilo que ele está vivendo. Porque até quando alguém faz caridade, às vezes faz para se livrar do problema. Alguém pede e ele logo pega o que tem e dá, como querendo dizer, some da minha frente, porque daí eu posso fazer o que eu quiser. Agora, quando se tem compaixão, você não apenas dá para se livrar da pessoa, você traz para a sua mesa. É diferente. Você traz para dentro. Você participa. Compaixão. Aquele homem podia colocar nas mãos do homem quase morto o azeite e o óleo e ir embora. Mas ele se torna participante do sofrimento. Pois bem, vamos observar como podemos identificar uma pessoa cujo coração tem a compaixão. Primeiro, uma pessoa que tem compaixão precisa amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Diga: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É interessante. Jesus diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aí o versículo 33, Jesus diz: mas um samaritano, estando de viagem, ele não estava ali caminhando sem ter o que fazer, sem ter destino, sem ter propósito. Ele tinha objetivo, ele tinha uma viagem. Mas no meio da viagem, quando ele vê o homem quase morto, teve compaixão dele. Compaixão é se tornar participante do sofrimento de outrem. Isso não acontece de outra forma a não ser de acordo com um amor incondicional. Diga: amor incondicional. Quer dizer, não coloca condições para tratar bem. Trata porque isso faz parte da própria essência, do próprio ser. Eu trato bem sem medir consequências, sem colocar uma condição. Não, eu trato porque isso faz parte do que eu sou.
É um amor que não espera nada em troca. Porque tem gente cujo amor é estratégico. Eu amo porque se eu amar desse jeito, também serei amado, ou então o meu amor será famoso. Tem gente que caminha por essa via, costurando tudo, planejando o futuro, dando um jeito para amanhã ser honrado pela atitude que deveria ser nobre, mas não é. Os homens podem não enxergar a verdade ou a essência de uma pessoa, mas Deus enxerga, e Deus dá a paga a qualquer um. A recompensa de Deus vem. Quando eu vejo esta palavra compaixão, eu me lembro de quem? De Cristo. Porque foi assim que Cristo nos amou, com um amor incondicional, com um amor que não espera nada em troca, simplesmente nos amou. Simplesmente nos amou, sem impor condição. Que se você olhar para o seu passado, você vai encontrar vergonha, pecado, fracassos, iniquidades. E a única coisa que Deus exigiu de você foi arrependimento. Aliás, Ele nem exigiu, porque quando você ouviu a história da cruz, você foi confrontado, constrangido, e o arrependimento veio. Você disse: como é que alguém pode amar um traste como eu? Como é que alguém pode amar um iníquo como eu, um pecador como eu? E isso te levou ao arrependimento. E o que me levou? A verdade do que Cristo fez. Ninguém te ama como Jesus te ama. Então, primeiro, uma pessoa que tem compaixão ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. Segundo, uma pessoa que possui compaixão ultrapassa a religiosidade. A religiosidade me leva ao quê? A julgar, a condenar. Lembra do que Jesus disse: ficam na porta, não entram, e impedem que os outros entrem. A pessoa cuja vida está cheia de religiosidade, ela sabe muito sobre compaixão. Ela tem compaixão na teoria, mas não tem na prática. Ela sabe teologia, mas não sabe teologar no dia a dia. Ela sabe tudo sobre igreja, mas ela não consegue ser uma igreja. Ela sabe tudo sobre fé, mas você vê que as obras são mortas. Você olha para ela, ela sabe tudo sobre compaixão, mas você não vê compaixão na história dela. Por quê? Porque a religiosidade a aprisionou. Olha o que Jesus diz. Olha, de maneira estratégica Jesus coloca um sacerdote e um levita na parábola. Um intérprete da lei está conversando com Jesus, e Jesus coloca um sacerdote e um levita. E diz: olha, eles foram displicentes. Eles não foram responsáveis. Eles rejeitaram o propósito. Eles rejeitaram a missão. Um sacerdote precisa carregar essa marca, compaixão. Um levita, alguém que serve no templo, precisa assumir essa responsabilidade. Mas o que a gente vê? Homens que deveriam ter esta marca, sendo que displicentes diante da missão da própria existência, negligentes. De verdade, quem foge da responsabilidade diante dos homens é porque antes já fugiu da responsabilidade diante de Deus. Jesus coloca um sacerdote, Jesus coloca um levita e coloca um samaritano.
E os judeus tinham um problema com os samaritanos, não gostavam deles. Terceiro, uma pessoa que possui compaixão tem a atitude daquele samaritano. Não há como pensar no samaritano e não chegar à conclusão que Jesus fez o que o samaritano fez. Diga: Jesus fez o que o samaritano fez. Jesus diz, em outras palavras, ao homem no final da parábola: faça igual, sabe quem? Aquele samaritano que você rejeita, aquele samaritano que você diz que é pecador, aquele samaritano que você diz que não pode ir à igreja contigo ao templo. Faça igual aquele samaritano que às vezes olha para um lado e para o outro, não sabe onde adorar. Adoro aqui, adoro lá, adora onde? Sabe, aquele samaritano que você desconsidera, rejeita, resiste, faça igual a ele. Aliás, você vai observar nas escrituras Jesus resistindo aos religiosos, resistindo aos fariseus, aos escribas, e os considerando como hipócritas. Mas Jesus não resiste aos pecadores, porque pecador precisa de médico, os sãos não precisam de médico, mas os pecadores precisam de médicos, precisam de cura. E por que Jesus diz faça igual a ele? Porque ele mesmo fez. É interessante porque a parábola não é contada por Jesus como sendo a parábola do bom samaritano. Jesus não diz assim: olha, eu vou contar uma parábola, é a parábola do bom samaritano. Não, ele não diz. Ele apenas coloca o sacerdote, o levita e o samaritano. Aliás, a parábola era para ser do bom sacerdote, a parábola era para ser do bom levita. Mas a epígrafe colocada pelos tradutores, pelos estudiosos, que leem a parábola e chegam a uma conclusão de que temadão a ela, eles colocam a parábola do bom samaritano. Apesar de os samaritanos serem rejeitados, rechaçados, resistidos, desprezados, não sei como foi a sua trajetória até aqui. Talvez alguém te considere como um samaritano, mas deixa eu dizer uma coisa: a sua atitude a partir de hoje muda a sua identificação diante das pessoas. Não importa o que você fez até agora, importa é a sua posição, a posição que você assume hoje, o que você vai fazer a partir de hoje. Porque eu tenho certeza que alguém vai olhar para você e vai dizer: lá vai um justo, lá vai um fiel, lá vai alguém que é bom, vai lá alguém que serve a Deus, vai lá alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas uma coisa que a gente precisa observar no texto é que Jesus coloca duas cidades nesta parábola: Jerusalém e Jericó. Diga: Jerusalém e Jericó. Jerusalém é o lugar, o centro da adoração a Deus, um lugar sagrado, uma cidade sagrada. Tanto que nós cremos que haverá a nova Jerusalém. A gente canta: Jerusalém, Jerusalém, cidade santa. A gente fala de Jerusalém como nosso destino, porque aquela cidade era um lugar onde o povo judeu ia para adorar, para orar. Lá estava o templo. Esta cidade ficava numa altitude elevada. Mas Jesus também coloca uma cidade chamada Jericó. Quando a gente pensa em Jericó, a gente lembra de quem? Da primeira conquista do povo hebreu quando chega na terra prometida. Você olha para o livro de Josué e você se depara com o povo de Israel dando 6 voltas durante 6 dias ao redor de Jericó.
E no 7º dia, conforme Deus havia orientado, eles dão 7 voltas. Eles deram 13 voltas ao redor de Jericó. E na 13ª volta, porque no 7º dia dão 7 voltas, na última volta eles bradam e as muralhas caem. A gente lembra disso. Também lembramos que os espias estiveram lá e que eles ficaram na casa de uma mulher chamada Raabe. Ela era prostituta. Então, quando a gente observa Jericó, a gente pensa lugar de pecado, de prostituição. Mas Jericó também era um centro estratégico de negócios. O comércio era forte. A venda de perfumes era forte. Era um lugar estratégico para negócio, porque era um lugar de passagem. Eles reconstruíram depois de muitos anos uma outra Jericó. Então havia a Jericó velha, que tentaram reconstruir, e uma Jericó nova. Estava ali aquele ambiente, e Jesus coloca estrategicamente essas 2 cidades. Jericó estava bem abaixo da altitude de Jerusalém. É por isso que Jesus diz: um homem descia. Depois ele fala: um sacerdote descia. Ele ainda diz: e um levita descia. E certo samaritano seguia o seu caminho. Repare, descia. Se Jerusalém é o lugar onde Deus está, é o centro da nossa adoração, é o lugar onde um crente deve viver, isso significa que ele jamais pode sair desse lugar. Não quero pensar na geografia, mas quero aqui trazer para você essa conjectura. A ideia de que o lugar que eu e você precisamos viver é debaixo da presença de Deus, vigiando sempre na presença de Deus. O lugar mais seguro da terra é a presença de Deus. Agora veja, o texto diz que o sacerdote e o levita desciam. Lugar de sacerdote e levita não é descendo para Jericó. Lugar de sacerdote e levita é em Jerusalém. Deus não quer você indo para Jericó. Deus não quer você nesse caminho de perdição. Deus tem um lugar para você na Jerusalém dele. É em Jerusalém que nós somos curados. É em Jerusalém onde o sacrifício é feito e os pecados são perdoados. É em Jerusalém onde o arrependimento acontece e tudo se faz novo. Diga, é em Jerusalém. Qual é o lugar que eu devo estar, pastor? Para mim, a igreja é o Jerusalém de Deus. Não é uma reunião, não se trata de um encontro de pessoas perfeitas, mas se trata de um encontro de pessoas que descobriram uma verdade: eu preciso da presença de Deus. Esse é o seu lugar. Então repare, sabe o que eu acho lindo nesse texto ainda? Que eu quero concluir, não tenho tempo de continuar. É que aquele samaritano, que para mim é o próprio Cristo colocado na parábola, ele aplica azeite, que representa o Espírito Santo. Ele aplica o vinho, que representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todos os pecados. Ele pega aquele homem moribundo e o leva até uma hospedaria e diz: olha, toma aqui 2 denários, cuida dele, e se ainda tiver mais despesas, fica tranquilo, que eu te pago depois. O que isso significa, pastor? Que Jesus derrama sobre ti o Espírito Santo. Mais do que isso, Ele derrama sobre ti
o sangue que te purifica de todo o pecado. Bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. E o que mais, pastor? Que o preço que foi pago na cruz é como aquele homem samaritano fez com o hospedeiro. Eu não te pago só a quantia exata da conta, eu te pago a mais, e se precisar eu te dou muito mais. O que isso quer dizer, pastor? Todos os teus pecados até aqui foram perdoados. Pastor, e se eu pecar mais? Tem perdão de Deus para você. Jesus não pagou uma conta exata. Não existe um limite para a misericórdia dele, nem para a sua graça. Não estou dizendo isso como querendo justificar que você pode sair daqui e ficar pecando à vontade. Não. A palavra dele sempre foi: vai e não peques mais. Mas eu gosto do que os apóstolos dizem: não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês possuem um advogado fiel e justo, que vos perdoa de todos os pecados. Fique de pé em nome de Jesus.